Nossa aula de calor e mudança de fase. Tem algumas coisas que precisamos saber primeiramente. Quando um corpo recebe calor, dois efeitos distintos podem ocorrer. Se receber calor sensível, sua temperatura aumenta e o seu corpo sofre mudança de fase. Se receber calor latente, a temperatura permanece constante, mas com transição de fase. Nesta aula, analisamos as duas situações, além da troca de calor com múltiplos corpos em contato no sistema termicamente isolado. Calor e variação de temperatura. Inicialmente, vamos analisar a situação que ocorre dia a dia conosco durante um preparo de alimentos. Uma panela de alumínio com água a temperatura a 20 graus, despeja-se água a 50 graus. Decorrido certo intervalo de tempo, a temperatura da água que já estava na panela e a própria panela de alumínio aumenta e a da água a 50 graus, diminuindo assim até que atinja o equilíbrio térmico. Nesse caso, os corpos ficam com a mesma temperatura. Situação comum essa ocorre quando colocamos dois corpos com diferentes temperaturas em contato ou próximo entre si. A diferença de temperatura motiva um fluxo de energia térmica do corpo mais quente para o mais frio, que denominamos calor. Assim podemos dizer que o corpo perde ou recebe calor, mas nunca que um corpo tem calor. Calor sensível. O calor que produz a variação de temperatura em um corpo chama-se calor sensível. Por exemplo, ao colocarmos a água para ferver no recipiente, a sua temperatura aumentará até atingir 100 graus ou valores próximos. A variação de temperatura na mudança de estado pode ocorrer por causa dos diferentes valores que a pressão pode assumir no ambiente. Vamos ver isso com o decorrer dessa aula. Aqui nós temos a nossa fórmula, em que Q é a nossa quantidade de calor, temos o nosso M, que é a nossa massa do corpo, o nosso C, que é o calor específico do corpo, e o nosso delta, que é a variação de temperatura. Calor sensível. A capacidade térmica, quantidade de calorias necessária para elevar a temperatura de um corpo é de 1 grau Celsius. Calorímetro são recipientes que são protegidos internamente, onde ocorre a troca de calor. Sua capacidade térmica no calorímetro ideal é o isolamento térmico seria o perfeito, que são paredes adiabáticas. Calorímetros diabáticos são simples, existem suportes para fixação em um termômetro de digitador e contato para passagem de corrente elétrica. Calor latente. Quando sob determinada pressão o corpo atinge a temperatura de mudança de fase e cessa a variação de temperatura, a energia térmica continua a ser utilizada na reorganização molecular das substâncias. A temperatura só volta a mudar quando o corpo todo estiver mudando de fase. A quantidade Q de energia necessária para transformar a fase de um corpo M é dada por Q, que é o nosso valor de energia de calor recebido, M, que é a massa, e L, que é o calor latente. Calor latente e a curva de aquecimento. Nesse gráfico de temperatura delta, uma função de quantidade de calor que é absorvida e podemos visualizar o fenômeno do aquecimento de uma substância passando do estado sólido até o gasoso. Aqui nós temos o gelo, aqui nós temos a nossa água líquida e aqui o vapor. Aqui são chamados PV, o ponto de fusão, e aqui o ponto de ebulição. Troca de calor. Em um calorímetro, diversos corpos de substâncias diferentes a temperaturas distintas trocaram calor até atingir um novo equilíbrio térmico. Supondo desprezível a interação com o exterior do sistema, nós temos Q1 mais Q2 mais Q3 mais QI é igual a zero. O resumido, a gente faz um somatório de QI,
que é igual a zero. A energia que é absorvida ou cedida pelo corpo E no interior do calorímetro. Equivalente mecânico de calor. Nesse experimento que foi idealizado por Joule, nós temos o termômetro, água, pás de rotação que elevam a temperatura da água e pesos em uma queda que gira o eixo. Nesse experimento, observamos a energia potencial gravitacional ser transformada em energia cinética. Esta, por vez, será transformada em energia térmica. Equivalente mecânico. Em notação moderna, 1 cal equivale a 4,186 joules. Um exemplo são nossos trens. A locomotiva a vapor, com melhoria no rendimento de conversão de energia térmica e mecânica, é o símbolo da revolução de transporte de carga e passageiro que ocorreu na Europa em 1940.